Na aula 18, a gente propôs a seguinte atividade: calcular a derivada de y de x, onde y de x é igual a menos 3 sobre x elevado à quarta menos 3. Qual que era a derivada de y de x em relação a x? Há várias maneiras de resolver essa derivada. A maneira mais simples de olhar é utilizando a derivada do quociente. Nós chamamos o numerador de u e o denominador de v. E aplicamos a fórmula da derivada do quociente. Lembram lá? A derivada do quociente, o que é? É a derivada de u sobre v em relação a x, que é igual ao quê? Numerador, u'(v), menos v'(u) sobre v ao quadrado. Essa é a fórmula da derivada do quociente. Daí, nós chamamos de u o menos 3. Portanto, a derivada de uma constante, é u', vai ser igual a zero. A derivada de uma constante é zero. É uma reta paralela ao eixo x, ela não tem nenhuma inclinação e não tem variação, é constante. A derivada de uma constante, portanto, é zero. O v nós chamamos de x² menos 3. E a derivada de v em relação a x, ou seja, a derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. Então, o v' vai ser o quê? A derivada de x². O 4 desce, subtrai 1. Então, a derivada de x² vai ser igual a 4x elevado ao cubo. E a derivada do menos 3? A derivada de menos 3 é uma constante. Então, vai ser igual a zero. Então, a derivada v' vai ser 4x ao cubo. Agora é só aplicar na fórmula. Então, a derivada de u. Quem que é u? U está aqui, ele, ó, é o menos 3. Quem que é o v? O v está aqui, ó. O v é o nosso x² menos 3. Em relação a x, vai ser o quê? U'. U' vale 0. Vezes v. V quanto é que vale? Está aqui, ó, x² menos 3. x² menos 3. Menos v'. V' está aqui, ó. 4x ao cubo. Vezes u. U está aqui, ó. Vale menos 3. Vamos colocar entre parênteses aqui, ó. Menos 3. Sobre quem? V ao quadrado. O v é x² menos 3. Então, x² menos 3 elevado ao quadrado. Então, essa derivada, a derivada de menos 3 sobre x² menos 3 em relação a x, vai ser em quanto? Aqui, ó, isso aqui vai ser igual a zero. Este menos cancela com esse menos e ficou, no numerador ficou 12x ao cubo. E no denominador, x² menos 3 ao quadrado. Então, essa é a derivada de y de x. Lembrando, sempre é bom repetir, né, pessoal? Essa função derivada, ela nos conta como é a taxa de variação desta outra função y de x a cada instante de tempo. Sempre é bom relembrar isso. Então, se eu quero, no ponto x igual a 1, quanto vale a inclinação daquela reta que tangencia a função y de x no ponto 1? Basta fazer, né? Então, vai ser igual a derivada, vamos fazer assim, de y de 1 em relação a x, vai ser o quê? 12 vezes 1 ao cubo sobre 1² menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 12 sobre menos 2 elevado ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 3.
Portanto, a tangente do ângulo θ em relação ao eixo x vale 3 no ponto x igual a 1. Qualquer dúvida, por favor, me avisem. Beleza? Abraço.